aqui nessa cerimônia de apresentação do nosso novo técnico, Domi. Muito felizes aqui de poder estar aqui presente. Pedimos desculpas um pouco pelo atraso no início dessa apresentação. Na verdade, tem todo um protocolo que tem que ser seguido aqui no CT. E apesar de já terem sido feitos todos os testes de todas as pessoas lá na Espanha e tudo isso, como protocolo, a gente refez todos os testes na chegada aqui no centro de treinamento e tivemos que esperar que o resultado dos testes, o PCR rápido, já foi dado como negativo. Está todo mundo aqui tranquilo, apesar disso estamos todos de máscara aqui e tudo. Mas falar da nossa enorme satisfação de poder estar hoje aqui com o Domi. Na verdade, queria enaltecer aqui um trabalho que foi feito desse processo, que foi um processo que foi coordenado, começou, vamos dizer assim, pelo nosso grupo, né, de scout, que fez uma análise muito importante, né, o que a gente queria é que o Flamengo continuasse a ter um estilo de jogo, quer dizer, ofensivo e agressivo. Na verdade, houve a seleção de nomes, mas o nome dele sempre, por ser também, que era algo muito importante, uma pessoa que fosse vencedora, né? E a história vencedora do Domi é fantástica, né? Tudo que ele já fez na vida profissional dele. Daí a nossa enorme felicidade de podermos estar aqui, podendo contar com esse contrato com ele aqui por mais 18 meses, os próximos 18 meses. Queria também aproveitar, falar aqui a presença da nossa consuleza da Espanha, agradecer ela pessoalmente aqui pelo trabalho que ela fez. Se não fosse essa relação aqui de parceria com a Embaixada, dificilmente a gente poderia ter tido os nossos diretores lá envolvidos na Espanha, com as conversas diretas e com tudo que facilitaram, vamos dizer assim, para que esse processo pudesse ser feito nesses tempos estranhos que a gente tem vivido hoje em dia, né, com todas essas dificuldades também. Então é basicamente isso, né? Falar dessa nossa enorme felicidade e esperar que a gente continue a ter, vamos dizer assim, dias muito vitoriosos aqui no Flamengo. Eu tenho certeza que eles virão. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a toda a torcida do Flamengo. Presidente Rodolfo Landim, ao senhor Reinaldo, ao meu companheiro de viagem, Bruno, e, lógico, nosso atual técnico, Domenech. Boa sorte para você, tudo de bom para você. Mas eu não posso deixar, um pouco em relação a isso que o presidente Rodolfo Landim falou, na escolha desse nome, a história do nosso atual técnico nesses últimos 10 anos, em que figurou entre os grandes trabalhos mundiais do mundo do futebol. Figurou no Bayern de Munique, no Barcelona, enfim, todos com grandes trabalhos, com grande atuação. É lógico que ele estava dentro de um processo e logo depois que ele começou a entender que deveria tomar um rumo em sua carreira, a gente entendeu que estava mais do que super qualificado para estar aqui. Então, a história do Domi é uma história maravilhosa, vencedora. Está acostumado a estourar champanhe nos vestiários, fumar charuto. E a gente espera que, com o trabalho que ele sempre foi qualificado, com o trabalho de toda a sua comissão técnica, com o trabalho de toda a comissão das pessoas que irão trabalhar aqui também, eles encontrarão gente muito qualificada aqui, encontrará campeões aqui também, e esse é o nosso objetivo. É o objetivo da diretoria, é o objetivo do presidente Rodolfo Landim, para que sempre
se continue um trabalho transparente, tranquilo e, acima de tudo, vencedor. Então, acho que dá de parabéns a todo mundo, dá de parabéns à torcida. E boa sorte a todos nós. Domi, boa sorte a você, a todos os teus companheiros e a esse magnífico ambiente que você, com certeza, vai encontrar e vai saber continuar com ele. Abraço aí a todos. Lo sento muito, mas não falo português, agora falo portunhol, mas vou tentar falar um pouco português. Estou muito agradecido a duas pessoas importantes para finalizar a contratação em Flamengo, que são Joan Pachi e Carlos Leite. Y especialmente agradecido al presidente del Flamengo, ha sido muy importante en este proceso Marcos Ras y Bruno Spindel. Sin estas dos personas fuera imposible finalizar mi contratación en Flamengo. Muy agradecido, muy obrigado Bruno y Marcos, muy importante para mí. Quiero agradecer finalmente a Pep Guardiola, porque para mí fue muy importante estos 10 años juntos de trabajo. Me ha llevado la amistad y el conocimiento, y todo el mundo es consciente que cuando estás con el mejor del mundo aprendes mucho. Para mí, yo soy muy feliz de ser parte de esta grande nación. Porque en Europa, cuando tú hablas de Flamengo, es uno de los clubes más importantes del mundo. Todo el mundo lo sabe. Y para mí es un placer formar parte de este grande club. Espero seguir ganando, porque sé que es muy importante en este clubes como Flamengo, Barcelona, Roma, estos clubes top. El Flamengo en el mundo es un top. Me siento muy afortunado de fazer parte neste momento deste grande clube. Tá ótimo. Bom, então vamos lá. Agora oficial aqui, ó. Essa foto aqui. Abrir com uma pergunta de um sócio torcedor aqui, e só para reforçar que após a coletiva do Domi, o Marcos Braz e o Bruno Spindel ficarão à disposição também da imprensa. Pergunta do sócio torcedor Daniel Prechak, do Rio de Janeiro. Domi, seja muito bem-vindo ao Brasil e ao Rio. Somos mais de 42 milhões de torcedores para te apoiar. Te desejo muita sorte no Mengão. Queria saber se você assistiu à final da Libertadores do ano passado e onde você estava. Eu estava lá em Lima e foi muito emocionante. Esperamos sentir muitas emoções iguais a essa com você no comando. Foi só para Daniel Prechak. Daniel. Quer que eu repita um pouco mais devagar? Você pode falar devagar? Sim, claro. Perdão. Só pergunta. Só o final. Queria saber se você assistiu à final da Libertadores do ano passado e onde você estava. Eu vi el año pasado, yo vi la Libertadores, vi el juego contra Liverpool, vi varios juegos del Brasileirão, porque siempre he estado interesado en los grandes clubes del mundo, y Flamengo es uno de ellos. Vi en televisión la final, emocionante. Fue muy bonita porque al final ganó Flamengo para toda la torcida, y
Yo creo que en los últimos 6 meses he visto ahora aún más, unos 9-10 partidos de Flamengo. Los últimos partidos que vi es contra Fluminense, hace poco con Jorge Jesús de entrenador, pero básicamente los partidos muy importantes para el club, que fueron Liverpool y River, no solo yo creo que mucha torcida en España vieron estos partidos. Agora uma pergunta do Gustavo Henrique, do canal Flash Choque. Seja muito bem-vindo, Domi. No curto contato que tive com você agora no hotel, te senti muito confiante e animado. O que a nação pode esperar do seu trabalho? Bueno, todo el mundo sabe que yo tengo una filosofía muy similar al entrenador que he estado los últimos 10 años trabajando. Me gusta el juego ofensivo, prefiero ganar 4-3, no 1-0, porque para mí es importante también para la torcida. Sé que para un club tan grande como es Flamengo es ganar, pero para mí es importante cómo ganar, no solo ganar. Porque yo tengo en mi cabeza cómo de importante es para la torcida jugar bonito, ganar, pero que sean felices en la cancha. Yo creo crear un estilo aquí en Flamengo, que cuando Flamengo juegue en Maracaná, juegue igual en Maracaná que en otros campos, que sea un fútbol ofensivo, un fútbol bonito y un fútbol ganador. Esta es mi filosofía y por eso soy técnico, porque me gusta jugar muy agresivo, muy ofensivo, tener la bola y ser protagonista. Y cuando estás en un grande club, creo que lo tienes que hacer. Agora uma pergunta do Ivan Raup, da TV Globo. Domi, quando Jorge Jesus saiu do Flamengo, a diretoria pensou no seu nome principalmente por causa do estilo de jogo, como posse de bola e ofensividade. Mas quais são as maiores diferenças que você enxerga entre o seu próprio estilo e aquele que era implementado pelo Jesus? Nesse sentido, mesmo que seja a longo prazo, quais mudanças a torcida do Flamengo pode esperar do time em campo? Okay. Eu respeto muito a Jorge Jesus, porque él ganó todo con Flamengo. Nos tenemos nuestro propio estilo, poco a poco vamos a implementar en este grande club, pero vamos a mudar poco a poco porque tú tienes que respetar el trabajo de Jorge Jesus y de los jugadores. Ha sido un proyecto ganador. Y en principio, poco a poco vamos a implementar nuestro propio estilo, que es muy similar de Jorge Jesús, en el sentido que somos ofensivos los dos, pero siempre hay pequeñas diferencias. Pero tú tienes que respetar mucho cuando un entrenador es ganador. Yo conozco a Jorge Jesús de cuando él trabajaba en Benfica, en Sporting de Lisboa. Me parece un gran técnico. Pero nosotros venimos aquí a continuar ganando títulos, pero con nuestro propio estilo, que lo tenemos y que creo que va a gustar mucho a toda a torcida do Flamengo. Monique Danello, Esporte Interativo. Domi, tudo bem? Seja bem-vindo. Você teve contato com o Jorge Jesus ou com alguém da comissão técnica dele para pegar algum tipo de informação? Qual é o maior desafio ao assumir um trabalho que já era extremamente vitorioso? No tengo contacto con el anterior técnico, mas tengo contacto con toda la gente de Flamengo, toda la gente que aún está trabajando en Flamengo. Yo he visto muchos juegos de Flamengo. Tengo muy claro cómo jugaba Jorge Jesus y cómo quiero jugar con mi equipo técnico. La afición puede esperar. Lo más difícil en fútbol no es ganar, es volver a ganar.
Lo más difícil cuando tú eres vencedor es ser vencedor nuevamente. Y por eso estamos aquí, para hacer de Flamengo un club vencedor por muchos años, no solo por un año, porque ha sido muy importante para el club, pero lo más importante es hacer un proyecto ganador en 2, 3, 4 años y que dure mucho tiempo en Flamengo. Isabelle Costa, Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Domi, seja bem-vindo. Qual foi a principal motivação para você aceitar o projeto do Flamengo, mesmo em meio a um momento de pandemia e mudança no futebol brasileiro? Eu tenía varias ofertas en Europa y en América, pero cuando mi gente de confianza en Sudamérica me falan sobre posible interés de Flamengo, yo digo para todo, porque cuando Flamengo te llama tú no puedes decir no. Flamengo en el mundo, yo no sé si Brasil sabe lo respetado que es Flamengo fuera de América. Es muy respetado en Europa. Tú en España, cuando hablas de un equipo brasileiro, lo primero que tienes en la cabeza es Flamengo. Entonces, cuando mi gente de confianza me falan sobre Flamengo, yo digo para todo, primero es Flamengo, y si la cosa va adelante y tenemos un proceso bueno con Flamengo, es mi primera opción 100%, porque es Flamengo, solo hay 10 equipos en el mundo que se pueden comparar. Entonces fue fácil para mí cuando ellos me falaron sobre el interés de Flamengo, era mi primera opción de poder trabajar con este grandioso clube. Vene Casagrande, Jornal Dia. Você vai encarar uma maratona de jogos pela frente. Caso chegue às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, serão 57 partidas em 200 dias. Então, a força do elenco certamente será importante. Você acredita que o atual elenco é capaz de suportar essa maratona ou irá pedir reforços à diretoria? Eu acho que somos capazes 100%, porque quando fui trabalhar com Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, es lo mismo. Nos jugamos cada semana 3 juegos, es lo mismo que pasará con Flamengo. Estoy acostumbrado a jugar este tipo de partidos cada 2-3 días. Ahora lo más importante son las primeras semanas para nosotros, mi cuerpo técnico, de ver cómo están los jugadores, pero no es ningún problema porque es los últimos 10 años de mi vida, cada 2-3 días teníamos partido, vuelo a Europa, vuelo a jugar partidos muy importantes, es lo que he vivido los últimos 10 años. Yo no he venido aquí de feria, en Brasil ya me gustaría, porque es muy bonito, ¿no? He venido a trabajar muy duro con mi staff, que aprovecho para agradecerles que me hayan acompañado en este viaje tan hermoso aquí en Brasil. Pero espero que de aquí muchos años, cuando Flamengo esté contento conmigo y nos podamos dar la mano con todos los dirigentes, pueda venir de verdad de feria, pero ahora de feria no hay nada. Raíssa Simplício, Goal.com. Boa tarde, Domi, bem-vindo ao Brasil. Você comentou que acompanhava o futebol brasileiro há um tempo. De acordo com as suas análises dos últimos jogos do Flamengo, você acha que já pode acrescentar algo seu nesta equipe para os primeiros jogos do Brasileirão, Campeonato Brasileiro? Ou isso só acontecerá com mais tempo? Ah, e você já ouviu a música que um torcedor fez para você? Nós precisamos tempo, cada treinador precisa tempo. Mas, para mí, el estilo no es la formación en el campo, 4-4-2, 4-3-3. El estilo es, si tú quieres la bola, si tú eres ofensivo, si tú eres ganador en el campo. Yo creo que es imposible no estar en Flamengo y no ser ganador, porque esto lo llevan en el alma, en la sangre, ¿no? Entonces, vamos a ver lo rápidos que somos, pero tenemos que respetar
mucho el trabajo hecho por los jugadores y el cuerpo técnico, y es importante mudar poco a poco, no venir aquí como un elefante, entrar en una habitación pequeña y destrozar todo, porque el trabajo del ex técnico Jorge Jesús fue fantástico y tenemos que aprovechar su trabajo y mejorar un poco con nuestras propias ideas que tenemos. Por eso estamos aquí, y creo que si somos capaces de aprovechar lo bueno de Jorge Jesús y lo bueno que podemos aportar nosotros, vamos a hacer un mejor Flamengo. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Domi, boa tarde. Além do Rafinha, que já trabalhou com você na Alemanha, quais os jogadores do elenco do Flamengo que você já conhece e o que você tem a dizer sobre eles? Rafinha es muy generoso. Él fue muy importante en Bayern Múnich y en Schalke. Fue muy importante en el fútbol, en la Bundesliga, en el fútbol alemán. Hace 4 años no falo con él, pero yo tengo mucho respeto profesionalmente, porque lo que demostró en Alemania es que es un ganador. Es una persona muy importante, muy respetada en Europa, y estoy ansioso de trabajar nuevamente con él. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa tarde, Domenech, seja bem-vindo. Seus últimos trabalhos foram em clubes do City Football Group. O que sua relação com o grupo pode acrescentar ao Flamengo em know-how ou possibilidade de parcerias futuras como o intercâmbio de jogadores, já que o Flamengo teve recentemente uma experiência muito bem-sucedida com o ex-atleta do grupo, Pablo Mari? Flamengo puede usar mis conocimientos sobre el fútbol europeo. Yo leí una entrevista de Pablo Mari que falaba muy bien de Flamengo. Es normal, porque cuando tú falas de este grande club, todo el mundo fala bien. Yo creo que yo puedo ayudar al club en conocimiento que tenemos yo y mi equipo técnico de todo lo que es el fútbol europeo, no solo del Man City, de jugadores alemanes. De hecho, te digo que me han llamado por teléfono muchos jugadores interesados en lo que yo hacía y que si hay alguna posibilidad, pero es un club muy grande, Flamengo, y ellos tienen un perfecto scouting, perfecto team de análisis, y entre todos lo haremos todos. Yo vengo aquí a trabajar, y los más importantes en el club son los dirigentes. Yo siempre que hay alguna cosa o tenga algún conocimiento que pueda ayudar a Flamengo, hablaré con el presidente, con Marcos, con Bruno, sobre todo, pero podemos aportar pues el conocimiento que tenemos de jugadores del fútbol europeo, siempre podemos ayudar al club, porque hace muchos años que trabajamos en esto. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Boa tarde, Domi, seja bem-vindo. Assim como na chegada de Jorge Jesus, vários treinadores e comentaristas criticaram a atitude do Flamengo de priorizar a contratação de um técnico estrangeiro. Como você recebe esta reação à sua chegada? Eu sei que os técnicos estrangeiros, sempre que trabalham em outros países, não é fácil para a gente entender o porquê. Eu respeto muito os técnicos brasileiros, muito, porque hay grandes técnicos brasileños aquí, y creo que el técnico europeo puede aportar cosas diferentes, y venimos aquí a sumar, a ayudar, en este caso a este grande club como Flamengo. Pero yo creo que el entrenador brasileño es muy respetado también fuera de aquí. Yo recuerdo Filipao o Luxemburgo en Real Madrid, que hicieron grandes trabajos, pero esto no es una lucha contra técnico extranjero o técnico brasileiro. Todo técnico tiene sus propias ideas. En Europa
a lo mejor se juega más rápido que aquí, pero aquí siempre yo creo que el técnico brasileño ha sido muy respetado en todo el mundo. Lo que pasa es que a veces cuando necesitas nosotros, por ejemplo, nos ha ayudado mucho ahora mismo los técnicos europeos en Brasil, Jorge Jesus. ¿Por qué? Porque ha sido ganador, proyecto ganador, y eso abre puertas a otros técnicos. Nosotros nos sentimos completamente pronto para asumir este gran reto y estamos muy felices de estar aquí. Pero no se trata de técnico extranjero, técnico brasileiro. Todo técnico tiene sus ideas e tenemos que respetar mucho el técnico brasileiro porque estamos en Brasil. Renan Moura, Rádio Globo. Seja bem-vindo ao Brasil. Você chegou avisando que quer permanecer no Flamengo por muitos anos, mas acredita que isso só será possível com resultados e títulos, já que o lema no Flamengo, como você mesmo disse, é vencer, vencer, vencer? Solo es posible un grande club como Flamengo si tú eres capaz de vencer, es lo primero. Pero ya dije que es vencer, pero ¿cómo vencer? Yo quiero que Flamengo tenga un estilo muy propio y me gustaría ficar muchos años aquí en Río con Flamengo, que esto quiere decir que hemos ganado títulos para el club, que los dirigentes están muy felices con nosotros, que los torcedores están muy contentos y que yo estoy muy contento de estar en Flamengo. Yo no estoy aquí para llegar un año, tener suceso o 2 años y marchar. Yo cuando estoy feliz en un sitio, yo quiero ficar aquí 2, 3, 4, 5 años, que quiere decir que hemos ganado. Vocês que estão assistindo ao vivo na Flá TV, vamos agora a mais uma pergunta do Caê Mota, Globoesporte.com. Entre muitas mudanças de conceito de futebol, o Flamengo de Jorge Jesus trouxe um nível de competitividade e intensidade europeia que mexeu com o futebol brasileiro. Gostaria, por favor, que você traçasse um paralelo entre o estilo de futebol disputado nas grandes ligas europeias e no futebol brasileiro. Quizás en el fútbol europeo se juega más rápido que en Brasil. Brasil es muy técnico, pero últimamente creo que ha evolucionado porque el pasto en muchos estadios está mejor. Esto es muy importante para los jugadores, para el espectáculo, el pasto. Y creo que la gran diferencia puede ser en estos momentos la rapidez que se juega en Europa. La rapidez, el ritmo de entrenamientos es muy alto, pero el jugador brasilero está acostumbrado a jugar así. En Barcelona tuvimos jugadores brasileños, en Bayern Múnich, Rafinha, Dante, en Man City, Fernandinho, Gabriel Jesus, Ederson, Fernando tuvimos... y son capaces Yo creo que la gente piensa del jugador brasileño que es un jugador que toca mucho la bola y le gusta jugar más lento, y creo que no es cierto. Yo creo que el jugador brasileño puede jugar de cualquier manera porque tiene mucha calidad. Lo más importante es tener calidad, y en Brasil hay mucha calidad. Entonces tú puedes jugar aquí igual que en Europa rápido. Esta es mi idea. Rápido quiere decir, si tú puedes jugar a 2 toques, no juegues a 3. Si puedes jugar a 3, no juegues a 4. Dar velocidad y vistosidad al juego siendo muy ofensivo. Pero la gran diferencia, seguramente, si tú preguntas a técnicos europeos, te dirán la rapidez en el juego. No de los jugadores, en el juego de pasar la bola más rápido, de atacar más rápido, últimamente en Europa de presionar cuando tú pierdes la bola, presionar rápidamente para volver a recuperar. Esto es últimamente lo que está pasando en Europa. Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa tarde, Domi, bem-vindo ao Brasil.
Na chegada ao Bayern de Munique, em 2013, o Pep Guardiola, juntamente com você, substituiu um técnico que tinha conquistado tudo na temporada anterior. Situação semelhante à que ocorre agora com Jorge Jesus no Flamengo. O que aquela experiência pode ajudar neste trabalho? Experiencia es muy importante para cualquier técnico. Cuando llegamos en Bayern Múnich habían ganado todo, Champions League, aquí Libertadores, Brasileirão, allí Bundesliga y la Copa. Entonces, cuando esto pasa, quiere decir una cosa muy importante: los jugadores son top, son muy inteligentes y no tienen ningún problema a cambiar un poco el estilo, porque son profesionales y lo primero que quieren los jugadores es volver a ganar. Y aquí estamos para ayudar a convencerlos de que lo más importante es no relajarse en este momento, estar al 100%, porque repito que lo más importante no es ganar, es volver a ganar cuando has ganado. Esto es muy difícil. Entonces ya tenemos experiencia en esto, cómo tratar este tipo de jugadores, pero cuando esto pasa tienes una ventaja muy grande, que los jugadores son muy buenos y es muy fácil jugar con este tipo de jugadores que conozco perfectamente a todos, o casi todos. Hay algún jugador que ha jugado menos, pero prácticamente conozco la plantilla y ya tengo en mi mente el equipo para el próximo juego. Fabiano Martínez, SBT Brasil. Olá, Domi, bem-vindo ao Rio. Gostaria de saber se esse deve ser considerado por você um dos maiores desafios que já encarou em sua carreira profissional, já que o Flamengo tem uma torcida imensa e que é conhecida por cobrar os jogadores e treinadores quando não ganham. Jorge Jesus sempre falava que quando a torcida estava no estádio, tinha um peso maior. Você acha que realmente a torcida vai ser um fator importante para as ações técnicas? Normalmente en todos los países del mundo pasa lo mismo. Cuando tú ganas, tú tienes la razón. Cuando tú no ganas, la tiene la otra gente, jornalistas, torcedores, porque todos quieren ganar. Estamos muy acostumbrados. Todos los equipos que fui a trabajar anteriormente tienen presión. Barcelona, Bayern Múnich, especialmente Manchester City en estos momentos. Sabemos cómo funciona exactamente el fútbol, no en Brasil, no en Flamengo, sino en todas las partes del mundo. Cuando tú ganas eres bienvenido, cuando tú no ganas todo el mundo tiene dudas, pero esto es normal. Yo asumo el reto, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para mejorar un poco el equipo, que es muy difícil mejorarlo, pero se puede hacer, creo que se puede hacer. Pero sabemos cómo funciona el fútbol en el mundo, no hay problema. Bruno Cantarelli, Band. Você tem em mãos o melhor elenco da América do Sul. Mesmo assim, você acredita que o clube deve ficar atento ao mercado para contratações pontuais? ¿Puedes repetir, por favor? Claro. Você tem em mãos o melhor elenco da América do Sul. Mesmo assim, você acredita que o clube deve ficar atento, de olho no mercado, para contratações pontuais? Esto tengo que hablar con los dirigentes, con gente importante en el club. No decide el entrenador, deciden el presidente, Marcos, Bruno, los dirigentes de Flamengo. Cuando ellos falen conmigo sobre nuevas contrataciones, yo puedo incluso ayudarlos. Cuando ellos me digan los nuevos nombres, serán bienvenidos aquí en Flamengo, pero no es fácil aumentar la calidad de este equipo. Tienen grandes atletas, pero siempre Flamengo y todos los grandes clubes tienen que estar abiertos a nuevas contrataciones y estar atentos al mercado del fútbol en el mundo. Aline Pacheco, Record TV. Domi, você sempre que chega a um novo clube, usa uma frase: se tenho um jogador com um talento individual incrível e não o coloco a serviço do time, esse talento não serve para nada.
No caso do Flamengo, com tantos nomes de referência, você acha que pode ter alguma adaptação nesse seu estilo de lidar com o elenco? Minha obrigação é tentar falar com cada jogador que jogue melhor. Eu creio fermamente em esta ideia. Eu acho muito importante jogador individual. É impossível ganhar partido ele solo. Quizás Messi o este tipo de jogador que son extraterrestres, pero es muy importante que formar un grande equipo y que cada jugador sepa que si no pone su calidad al servicio del time, es imposible, no sirve para nada. Uno de los trabajos como técnico es intentar convencer a jugadores que tienen calidad individual de que pueden mejorar y que es imposible que marquen goles si su compañero no le ayuda. Entonces es uno de los trabajos como técnico de mejorar individualmente a los jugadores y convencer que es más importante todos que uno solo. João Pedro Granetti, coluna do Fla. Boa tarde, Domi, seja muito bem-vindo. Você disse que assistiu a jogos do Flamengo na última temporada e também alguns deste ano. Qual a característica da equipe que mais chamou a sua atenção? Últimamente ellos han jugado 4-4-2, tienen jugadores muy importantes en ataque, Bruno Henrique, Gabigol, Ribeiro, Garascar, tienen y dos centrocampistas de mucha calidad. Todos los jugadores tienen mucha calidad. A mí me gustó mucho que Jorge Jesús, cuando perdían el balón, enseguida intentaba recuperar inmediatamente. Y esto es muy importante para nosotros, porque queremos jugar en este sentido de ser muy agresivos cuando no tenemos la bola. A mí no me gusta jugar sin bola cuando tiene la bola el equipo contrario. Entonces, creo que Jorge Jesús dio un paso más en el fútbol brasileño, de jugar más ofensivo, más agresivo, presionando muy arriba, y es de las cosas que me gustó de este equipo. Hizo un equipo muy compacto y vencedor. Jugó con dos equipos muy buenos, la final de Libertadores y contra Liverpool, que ganó la Champions, ganó todo este año y estuvieron siempre a un nivel muy alto. Entonces creo que, repito, que tenemos que aprovechar el gran trabajo de Jorge Jesús y implementar pocas cosas e intentar jugar de otra manera que tenemos en mente, pero aprovechando todo lo bueno del trabalho de Jorge Jesus. Léo Burlá, UOL. Bem-vindo ao Rio e ao Flamengo, Domenech. Você saiu do primeiro encontro com a direção do Flamengo com a sensação de que seria escolhido para o cargo? Por quais razões acha que optaram pelo seu nome? Pode repetir, por favor? Claro. Você saiu do primeiro encontro com a direção do Flamengo com a sensação de que seria escolhido para o cargo? Por quais razões acha que escolheram você? No comprendo. ¿Por qué razones te escogieron? ¿Por qué razón? Te escogieron a ti. No sé. Tienes que preguntar a presidente, a Bruno, a Marcos. Ellos fueron dos personas que me convencieron a mí del proyecto, pero es muy importante. Ya he dicho que cuando te llama un equipo tan grande como Flamengo, tú tienes que ir. Tienes que decir, es una oportunidad muy grande para cualquier técnico en el mundo. Y no sé, esta pregunta es para el presidente, para Bruno y Marcos, el por qué. Por favor, depois? Acreditaria que seria escolhido para o cargo? ¿Cómo? De novo? Peraí. Agora eu nem sei mais cadê.
Se acreditavas que você seria Sim. Peraí. escolhido. Você acreditou que seria escolhido como novo treinador? Acredita que seria o novo treinador do Flamengo? Estabas convencido. Totalmente, ya lo he explicado totalmente. Si no estuviera totalmente convencido, no estaría aquí. Eu tenho muita experiência em futebol, não só com Pep. Antes de Pep, eu fui primeiro treinador 15 anos y tengo muy claro, me fue muy bien en New York para volver otra vez como primero. Falamos mucho con Pep sobre esto de ser primero, como me había encontrado, y creo que estoy pronto para trabajar en cualquier equipo del mundo. Es lo que yo pienso, porque si no, no hubiera aceptado un reto tan importante como venir a un club como Flamengo. Estoy totalmente convencido que con mi equipo técnico lo haremos muy bien, con los jugadores que tenemos. Realmente tenemos una ventaja muy grande porque son muy buenos, y entonces estamos aquí para intentar ganar títulos de nuevo. Domi, agora a gente vai abrir para as perguntas internacionais, inclusive eu vou fazer em espanhol aqui. Perfecto. Do Juan Castro, Jornal Marca. Consultou com Pepe antes de aceptar o cargo? Que le dijo? ¿Qué tanto por ciento de culpa tiene Pepe en que está usted ahora en el Flamengo? Yo con Pep hablo muy a menudo, porque aparte de profesionalmente hay una amistad, y cuando él supo el interés de Flamengo solo me dijo: no lo dejes pasar, si te ves con confianza, es uno de los mejores clubes del mundo. Flamengo es un club importantísimo en todo el mundo y es una oportunidad única. Esto es lo que me dijo Pep, esto ya lo sabía, pero él me animó incluso a aceptar este gran reto, porque es una cosa que a veces pasa una vez en la vida. Aritz Gabilongo, Diário AS. ¿Por qué cree que Flamengo apuesta de nuevo por un técnico europeo y si cree que en Brasil la magnífica escuela de entrenadores habitual necesita modernizarse? Yo repito que en Brasil hay entrenadores muy buenos, muy buenos. Nadie se tiene que sentir agredido cuando viene un extranjero. En España vienen muchos técnicos extranjeros y todo lo que sea aportar cosas es bienvenido. Entonces, la ilusión que nos hace nosotros venir aquí es mucha, y sabemos que fue muy importante, lo he repetido, el éxito de Jorge Jesús. Por eso a lo mejor Flamengo, además un club como Flamengo, creo, esto te contestará Marcos, Bruno o el presidente, no contrata a un entrenador porque alguien, supongo que han seguido su carrera, han preguntado, han mirado cómo jugaba, les ha gustado, supongo que preguntan a varias personas de cómo es su fútbol, si está preparado. Pero yo no creo que esto de cuando vas, yo ya es la cuarta vez que salgo al extranjero, ¿no? Y sé que al principio siempre hay dudas de periodistas o hay dudas de entrenadores, ¿no? Sé cómo funciona exactamente, pero repito que venimos aquí a aportar cosas, a sumar, a aportar cosas, no a convencer a nadie que somos mejores, porque el respeto de los técnicos brasileños en Europa es muy grande, igual que muchos técnicos brasileños han salido en Europa y lo han hecho bien. Yo creo que en estos momentos, a lo mejor por cómo se juega en Europa y según qué clubes pueden dar o quieren dar un matiz distinto al club, al juego y tal, pues les puede interesar, les puede cuadrar un estilo diferente. Pero diferente no quiere decir que sea mejor. Sencillamente es que el club apuesta por otra manera de hacer, y yo creo que nos ha ayudado mucho efectivamente el último año que hizo el entrenador Jorge Jesús a abrir las puertas en el fútbol brasileño a muchos entrenadores extranjeros. Pablo Planas, Mundo Deportivo. ¿Cómo encara el correr un equipo que viene de conseguir la Libertadores, pero lleva tanto sin competir?
Bueno, no es fácil por todo el tema que tenemos mundialmente del virus. Todos los equipos están igual, están sin competir. Sí que no sabes lo que va a pasar, pero tenemos una ventaja sobre los otros, ¿no? Que cuando un equipo es ganador, una ventaja y una desventaja. La ventaja es que son muy buenos. La desventaja es que no se relajen, y por eso estamos nosotros, para que no se relajen y que sepan lo difícil que es volver a ganar. Porque hay muchos equipos y muchas experiencias que un equipo gana todo en un año y los próximos años con el mismo entrenador, incluso no han ganado. Entonces es muy importante, sé que son jugadores muy inteligentes, que se den cuenta lo importante de estar enfocados en cada partido, lo importante de tener ilusión de volver a ganar y lo importante de poner el nombre de Flamengo como un equipo ganador en muchos años seguidos. No será fácil, nada es fácil en fútbol, pero nosotros, los que hemos venido aquí, lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Joaquim Piera, correspondente no Brasil do Diário Sport, Barcelona. Usted es el primer entrenador cruyffista o guardiolista, como prefiera decirlo, en dirigir un equipo en Brasil. ¿Qué adaptaciones cree que tendrá que hacer en el estilo de juego que a usted le gusta para disputar la Liga Brasileña y la Copa Libertadores? Bueno, yo creo que en un mes o algo más se verán ya los pequeños cambios, porque seguramente entraremos un poco diferente, respetando, como he dicho, el gran trabajo del anterior técnico, pero cambiando poco a poco cosas para imponer nuestro estilo, que también es ganador. Entonces, sabemos que el tiempo es poco, tenemos muchos partidos en poco tiempo y tenemos que ser inteligentes de respetar la idea también que ha llevado a este club a ser ganador y implementar poco a poco nuestro estilo, nuestras cosas que sí que son distintas, más de una, pero como la velocidad más alta, llegar con menos toques, pero esto requiere un proceso, esto no es como la luz, apagar la luz y encender la luz, requiere un proceso. Por eso el trabajo es bonito, es duro, pero creo que será también un proyecto ganador. Agora uma pergunta do sócio torcedor Serginho, de Nova Friburgo. Seja bem-vindo, Domi. O Flamengo tem um DNA de sempre jogar para frente e buscar o gol. Fizemos um campeonato maravilhoso, uma Libertadores maravilhosa, e o DNA do Flamengo é sempre atacar. É esse seu estilo de jogo? Você gosta do futebol para frente, com posse de bola? Forte abraço e boa sorte. Sí, efectivamente, este es el estilo que he jugado con los equipos que he estado los últimos 10 años y es el estilo solo que conozco, me gusta y lo que vamos a proponer aquí. Cuando tú vas a un equipo tan grande tienes que ir a ganar, tienes que ser agresivo, tienes que ser ofensivo y tienes que hacer un fútbol atractivo también para tus aficionados, porque aparte de ganar es importante ir al campo a disfrutar un poco del fútbol. Por eso también está el fútbol, no solo para ganar, sino también para disfrutarlo. Efectivamente, nuestro estilo de juego, como te decía anteriormente, prefiero hacer 4 goles y que me marquen 3. Esperaré que no me marquen 3, mejor 4-0, pero prefiero marcar goles que no ser un partido muy controlado y ganar 1-0, empatar, porque es que yo creo que Flamengo no se puede permitir, es demasiado grande para ir a los campos a especular con el resultado. Tú tienes que salir, el estilo nuestro es intentar imponer a Flamengo que cuando la gente hable de Flamengo ya sabe cómo saldrá a jugar. Vaya donde vaya, juegue Libertadores, juegue en el campo de equipos pequeños, equipos grandes. Nuestra filosofía es intentar que haya un proyecto que siempre sea el mismo, una filosofía muy clara para el club. Obrigado, senhores. Obrigado, Domi. Só mais uma foto dele segurando a camisa, o cartãozinho de sócio torcedor, por favor. Olhando para lá, segurando a camisa. Agora uma pergunta do Guilherme, canal Flazoeiro.
Braz, além do contato com o treinador, você e o Bruno, nessa viagem para a Europa, fizeram algum contato para a saída ou chegada de algum jogador? Não, em nenhum momento. A gente, antes da gente sair do Brasil, já tinham algumas negociações em andamento. O Rio estava indo para o mundo árabe e tinha uma possibilidade de um outro jogador nosso ir para Portugal. Mas em nenhum momento a gente encontrou ninguém ou esteve com ninguém para qualquer tipo de transferência. O objetivo central era o técnico, a escolha do técnico, e assim foi feito. Diogo Dantas, Jornal o Globo. Braz, Domi citou o Rafinha algumas vezes, mas o Flamengo tem Diego Ribas e Diego Alves como capitães e grandes lideranças, os três em processo de renovação contratual. O técnico já foi informado disso e aprova a extensão dos contratos do trio para o ano que vem? Você havia dito que a conversa começaria 10 dias antes do Brasileiro e faltam 6. Na verdade, a gente falou sobre esses 10 dias antes, era mais para ter tranquilidade e começar esse processo. A gente teve que viajar para a Europa. Eu, o Bruno, nós conversamos com os jogadores aqui, a relação é maravilhosa, é muito boa, e não teria o porquê de ter pressa. Agora a gente imediatamente vai fazer essa retomada para a renovação. É evidente que o técnico que está chegando conta com esses jogadores, a gente ainda não teve o tempo calmo, tranquilo, para que a gente possa falar de comissão técnica, falar com mais profundamente desses temas, mas a gente está muito tranquilo. Aí, fecha muito barulho lá, cara. E quanto em relação ao Domenech falar com o Rafinha, ele não falou com o Rafinha, ele falou isso aí, mas se conhecem, tiveram uma relação de trabalho junto. Eu perguntei muito superficialmente para o Rafinha, dele, até para que não pudesse me influenciar, pelo menos na minha decisão de que eu iria fazer do meu encaminhamento para o presidente. Então, mas é isso. Quanto aos 3 jogadores aí, a gente agora, com calma, tranquilidade, a gente vai trabalhar sobre esse assunto. Acredito que não teremos problema. Acredito. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Braz, boa tarde. Recentemente surgiram boatos de que o Daniel Alves seria oferecido ao Flamengo. O jogador interessa para o clube? Houve realmente alguma negociação com o lateral? A pergunta foi muito bem formulada. Começou como boato. E a resposta vai ser também como boato. A gente respeita muito o atleta de seleção brasileira, com a história magnífica no futebol mundial. Trabalha hoje num clube importantíssimo de São Paulo, mas isso em nenhum momento veio à tona aqui, a gente nunca falou desse assunto. Mauro Santana. Marcos Braz, durante a coletiva, Domi mencionou que já foi procurado por diversos jogadores interessados em trabalhar com ele no Flamengo e ressaltou seu conhecimento de atletas alemães. Já houve alguma conversa mesmo inicial sobre nomes e possíveis reforços? Não, nenhuma conversa. Cantarelli da Band. Braz, existe a garantia de que jogadores do Flamengo só saem do clube caso aconteça o pagamento da multa rescisória ou depende da situação do clube e da proposta a ser feita? Depende do contexto que ele esteja falando e depende do jogador. Isso aí é muito amplo, essa pergunta aí é muito ampla. Poderia, se ele quisesse falar mais de um jogador ou outro, ele poderia falar o jogador que seria mais fácil. A partir do momento que o Flamengo tem uma proposta de um dos 30 jogadores do elenco, o Flamengo sempre vai analisar para ver o que é melhor para o Flamengo. Até por educação, para manter a boa relação com quem esteja fazendo a proposta. Até na vida, para falar não, você tem que saber falar não. Se ele estiver falando, por exemplo, de jogadores importantíssimos, que foi a nossa trajetória, eu não vou falar que não, mas é muito pouco provável de termos perda pelo fato da diretoria querer vender.
Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Braz, você pode explicar como foi esse processo de escolha de um novo técnico até a tomada de decisão que resultou na escolha por Domi? A gente teve alguns aspectos que teriam que ser analisados. A parte financeira era uma. Nós não tínhamos mais o mesmo orçamento que tínhamos do Jorge Jesus, de sua comissão técnica. A gente tinha um orçamento mais reduzido, que é certíssimo essa posição do clube, é certíssimo esse resguardo do clube em relação a todo mundo que a gente está vivendo, de pandemia, de incertezas. A gente não sabe quando é que volta o público, isso aí também tem impacto no sócio-torcedor, pelo fato de não poderem ir ao estádio. Então, a gente tinha um orçamento reduzido e, dentro desse orçamento reduzido, a gente começou a fazer outras análises. Mas, como eu falei na minha resposta aqui, um pouco na apresentação, pelo menos do meu encaminhamento ao presidente, que é claro que é quem decide todas as operações do clube, da minha análise, a história do nosso treinador, na história em conjunto de, nos últimos 10 anos, passar por 2 grandes players do futebol mundial, essa era que me deixava mais confortável para que eu pudesse, pelo menos, fazer esse encaminhamento. O Bruno tinha as análises dele, como todo mundo, como presidente, vai em busca das análises dele, e o técnico chegou aí a gente está apresentando. Eu acho que é isso. Eu acho que um técnico que passou por um trabalho no Manchester City, passou para o Bayern de Munique, passou do Barcelona, todos esses que eu estou citando em períodos vencedores, não só são clubes vencedores, em períodos vencedores, eu acho que é isso. Evidente que a gente tem uma análise do nosso plantel, de como é que vinha jogando. A gente não podia chegar, lógico, claro, não precisa ser nenhum rei da tecnologia ou da invenção, a trazer um técnico que iria dar um cavalinho de pau aqui num transatlântico. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente, embora não tenha tanto histórico dele como treinador, que aí dificultava muito a vida dos scouters, mas claro que este tempo de 10, 11 anos, num local e num lugar, em vários lugares, em que são vencedores e que a gente acredita que seja plausível e digno para a gente conseguir que nosso elenco continue vencendo. Ricardo Lai, Fox Sports. Boa tarde, Braz e Spindel. A oferta de jogadores europeus vai aumentar com a presença do Domi no Flamengo? Não, eu acho que o Flamengo já está muito bem posicionado aí em relação a isso. Eu acho que a vinda do Dominique aqui, ele ajuda, como ajudava o técnico anterior, a dar uma lapidada melhor quando a gente vai analisar alguns jogadores. Mas a grandeza do Flamengo, o tamanho do Flamengo hoje, acho que ele não precisa de nada disso. É lógico que ele como eu falei, eu tenho que voltar nessa retórica, porque essa retórica é mais importante. Esses últimos 10 anos aí, ele trabalhou com diversos jogadores, mais velhos, mais novos, e lógico que, pela boa relação que ele tem, pela boa entrada que ele tem, nada mais do que natural que algumas pessoas, alguns jogadores falem que estão em final de contrato, que isso tudo vai ser encaminhado aqui para mim e para o Bruno, e a gente vai fazer os encaminhamentos dentro do clube. Raíza Simplício, Goal. Braz, como fica a situação do Pires da Mota, já que não houve acordo com o Braga, e por que não houve esse acordo? Fica no Flamengo. Foi questão financeira? Não teve. A questão não foi avançada, ele continua no Flamengo, é um atleta que tem contrato com o clube. Acho que é uma boa oportunidade para ele demonstrar ao técnico novo o que ele pode fazer, o que ele deve fazer. Isso eu já vi de tudo no futebol. Eu já vi de tudo no futebol. Ele é um atleta em que o Flamengo adquiriu ele há 2 anos atrás, 3 anos atrás, antes da nossa chegada aqui. Um atleta de seleção paraguaia, várias convocações, e agora, mais do que nunca, ele tem
uma chance enorme de demonstrar para o novo técnico se ele é capaz ou não, se ele está capaz ou não, se ele quer continuar ou não. Dirigente não toma muito decisão em relação a isso aí, da parte técnica. Isso é com o novo treinador. Vene Casagrande, Jornal Dia. Com as condições de salários normalizadas com os atletas, existe a possibilidade do Flamengo anunciar reforço do exterior até segunda-feira, dia 10, quando fecha a janela de transferências? Até segunda-feira a chance é 0. Ivan Raup, Globo, Bruno e Marcos. Qual foi o fator mais determinante que levou vocês a escolherem o Domi? Deixa o Bruno responder, depois eu respondo. Claro. Bom, acho que é importante falar do processo todo, né? Acho que a primeira coisa é a gente saber o que a gente queria, né? Então, acho que foi um futebol agressivo, ofensivo e vencedor. E o Domi era um nome que aliava tudo isso, tanto pelas ideias dele, tanto pelo que ele implementou ao longo da carreira, tanto pelo lado de ser vencedor, como o Marcos já falou, de ter participado de conquistas no mais alto nível possível do futebol mundial, né, em termos de clubes, e jogando de uma forma que é uma forma que a gente deseja para o Flamengo, que está alinhada com o que o torcedor espera, que está alinhada com o que o Flamengo apresentou para conquistar os títulos em 2019 e 2020, que está alinhada com a forma como o plantel e o elenco foi montado e que tem experiência suficiente, humildade suficiente, como o Marcos falou, que você não dá um cavalinho de pau num transatlântico. Então, diversas vezes ele falou aqui nas próprias colocações dele essas 3 questões aí, de estar acostumado a vencer, de jogar um futebol agressivo e ofensivo, e que as diferenças de ideia que ele tem, que são na mesma linha de conceito de futebol ofensivo e agressivo, que tem pequenas diferenças que você pode ter, ele vai precisar de um tempo para implementar e vai respeitar o trabalho do Jorge Jesus, os atletas que são ganhadores, que fizeram história e que a gente espera que o Domi possa, com todos nós aqui, fazer ainda mais história. Então, todos esses aspectos, nunca é uma coisa só, todos esses aspectos, conforme a gente foi conhecendo mais o Domi, por isso tão importante a conversa, essas ideias que ele colocou aqui, algumas que são muito pessoais, outras sobre o elenco, outras como se implementa um trabalho, o que tem que se respeitar, tudo isso é o que a gente conversou lá. E muito importante também o fato, obviamente, de ser um sonho e um desejo dele de fazer um projeto de prazo longo aqui no Flamengo, de vencer sempre, que é isso que a gente deseja para o clube. O primeiro passo, óbvio, era voltar a vencer, e depois você tem que, para colocar o clube num patamar ainda mais elevado, e esportivamente no patamar desses 10 clubes aí que o Domi comentou, você precisa de alguém que tenha esse sonho, esse desejo também. Bem, o Bruno deixou pouquíssima coisa para eu falar em relação a isso. Por isso que é tão importante você ter você ter essa relação com a pessoa que você vai contratar, essa sensibilidade no dia a dia. Até porque, para deixar claro algumas posições, né? E isso aí não tem nos scouters, não tem em absolutamente nada. Tem no trato, em que você tem que ter a percepção que a pessoa, ou qualquer funcionário, qualquer empregado ou qualquer técnico venha para cá sendo sabedor que tinha um trabalho aqui vencedor, que tem um trabalho vencedor, e que é evidente, ele vai ter a liberdade do mundo para fazer tocar da maneira que ele queira, mas a gente alertou devidamente os pontos em que a gente acha que é importante, sempre na qualidade e na tentativa de dar uma contribuição a quem está chegando. A gente aqui não tem interferência a quem está chegando, a gente dá contribuição. Apresentar a estrutura do clube, apresentar os funcionários vencedores que o clube tem,
dos funcionários trabalhadores que a gente tem, é um dever nosso para que eles, quando cheguem aqui, também tenham essa análise. Eu queria falar um pouquinho em relação a uma pergunta que você fez aí, que eu acho que é importante, eu não posso deixar passar, porque senão eu vou esquecer, em relação a técnico brasileiro. O Flamengo não tem nenhum preconceito contra técnico brasileiro. A diretoria do Flamengo não tem absolutamente nada contra técnico brasileiro. Mas a diretoria do Flamengo tem o direito da escolha. O presidente Rodolfo Landim, ele tem o direito de encaminhar ou pedir, ou junto com a diretoria, ou qualquer situação do clube, a qualquer contratação. Então, é um direito que o clube tem. Isso nada tem a ver com demérito ou algumas incertezas de técnico brasileiro. O Brasil tem grandes técnicos, o Brasil é pentacampeão do mundo, a gente respeita muito os técnicos brasileiros, respeito demais. Não vou falar um ou dois aqui para não ser injusto com a sequência. Mas é um direito do Flamengo de escolher o técnico que entender. E, nesse momento, presidência Rodolfo Landim, essa pasta aqui, em que eu estou com a confiabilidade dela nesse momento, e com outros companheiros, a gente escolheu mais uma vez o técnico estrangeiro. Somente isso. Já falei isso aqui algumas vezes. Você tem repórteres que são de fora, são repórteres internacionais que fazem diversos trabalhos internacionais, que trabalham aqui. Você tem atores e artistas de outros países que trabalham aqui e que as emissoras contratam esses trabalhadores. O Flamengo optou por contratar um trabalhador vencedor, correto, e com histórico de vencedor. E assim será. E assim foi. Raíza Simplício. Braz, como está a situação da multa do Jorge Jesus com o Benfica? Pô, essa era a pergunta que eu estava tanto esperando. Se não perguntasse, eu ia pedir para alguém perguntar, ia ter que... Vamos lá. O Jorge Jesus e sua equipe saem daqui aí há uma semana, 10 dias. Na sexta-feira passada, ou retrasada, ele encaminha para o clube um pedido de desligamento e começa aos processos, aos protocolos de encerramento dessa relação. Isso começa, isso não é brincadeira, são contratos internacionais, a legislação brasileira é dificílima em relação a outros países. Enfim, se começa em todos esses pontos aqui, até que vão para o outro país ou outro clube, para que possa se fazer o pagamento. E lá também tem os processos e o protocolo. Lá o contrato tem que chegar no financeiro, não é só aqui que tem financeiro, não é só aqui que tem CEO, não é só, lá também tem, nos outros lugares tem. Quando eu estou falando, não estou falando do Benfica, não, estou falando de todos os outros lugares. Tem fuso horário. No meio desse processo aí, ainda teve o aniversário do Jorge. Então, quer dizer, a documentação já estava toda lá, precisava da assinatura do Jorge para a anuência disso aí. Enfim, e se demorou um pouquinho isso aí. Não tem culpado, não tem nenhum tipo não terá qualquer tipo de desconforto a pagamento. Eu acredito que essa semana aí vai estar tudo resolvido, mas as coisas aconteceram rápido, as coisas aconteceram de maneira que foram intensas e não poderia parar o mundo só para resolver isso. O presidente Rodolfo Landim sempre está em cima, sempre está preocupado, sempre está arguindo a todos esses aspectos para que seja com transparência, seja com rapidez, que a comunicação seja rápida. E assim será. Quando a gente resolver isso aí, a gente vai comunicar certinho, vai passar. Eu acredito que essa semana aí, mas não tem nenhum culpado disso. Apenas tem isso. Tem fuso horário, tem legislação trabalhista brasileira, tem todos os aspectos que vêm antes de se submeterem o contrato para lá, para que o Benfica pudesse fazer o pagamento.
João Pedro Granetti, coluna do Fla. Você falou que precisava esperar o prazo das competições para definir situações contratuais, como extensões dos empréstimos de Pedro Rocha e Pedro. Agora, com os calendários definidos, o Flamengo já se movimenta nesse sentido? Já se movimenta e em breve a gente vai poder passar com certeza o que poderá ser feito. Diogo Dantas, o Globo. Braz, que precauções o Flamengo tomou para não ser surpreendido com a saída do novo treinador para a Europa no meio do seu contrato, como ocorreu com Jesus? Ótima pergunta também, que me possibilita a responder até um jornalista português que abordou esse tema. Eu queria deixar claro, e achar que a gente é muito inocente a não saber que a gente tem informação de Portugal que iria sair, que não iria sair, mas às vezes a gente tem que morrer na inocência. Foi o que foi feito. Vene Casagrande, Jornal Dia. Pergunta ao Bruno Spindel. Domenech Torren era prioridade na lista de candidatos na mesa do Flamengo para tentar a contratação? Ele era o candidato que se adequava a todos os pontos do nosso perfil, né? Então, agora, é óbvio que isso você precisa conversar com ele para certas questões, você entender se estão acima da tua expectativa, se estão alinhadas, se não estão alinhadas. E a conversa, ela reforçou dois aspectos assim importantíssimos. Um aspecto, três, ele compreender a grandeza do Flamengo e do projeto. Outro aspecto dele querer fazer história aqui. Então, assim, de querer vir aqui, óbvio que isso depende do clube, depende dele, depende da performance, depende dos atletas, depende de vencer, mas, assim, o sonho é esse, de estar aqui por muito tempo e vencendo sempre. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, uma serenidade, uma humildade absurda de reconhecer o valor dos atletas, o valor do trabalho que foi feito e o tempo e como que se faz um processo de mudança com o intuito de evoluir ainda mais, né? Então, esses aspectos aí na conversa presencial que a gente teve lá naquele jantar, acho que foi no sábado, né? Assim, esses três aspectos aí foram críticos em guiar a gente para essa decisão aí e foram muito importantes. São coisas que você só vai saber pessoalmente, olhando cara a cara com o treinador e foram aspectos fundamentais aí, porque em relação aos aspectos, vamos dizer assim, técnicos, né, de ideia de jogo, filosofia, futebol agressivo e ofensivo, ser vencedor, tudo isso a carreira dele mostra. Então, acho que a conversa foi fundamental. As perguntas que ele fez, tudo isso demonstra as intenções dele em relação ao Flamengo, conhecimento do clube, conhecimento dos atletas, conhecimento da forma com que a gente joga, a importância de convencer os atletas do projeto, de convencer os atletas do coletivo, de convencer os atletas da importância de vencer sempre. Então, todos esses aspectos aí, que são aspectos pessoais, foram importantíssimos aí na definição final, porque do restante a gente já estava convencido. Ivan Halpe, Globo. Jorge Jesus pegou o Flamengo de surpresa ao sair. Sem querer entrar nos motivos que o levaram a essa decisão, acham que ele poderia ter avisado antes? Assim vocês teriam tempo para preparar essa transição. Não acho não. Acho que ele renovou o contrato, então ele só tinha 25 dias para avisar a gente, porque antes ele renovou o contrato, né? A pergunta deve ser em relação a antes da relação, da renovação. Então tem que entender um pouco essa pergunta, se poderia ser antes da renovação ou depois da renovação. A pergunta poderia ser feita de maneira diferente, dizendo se ele poderia ter escolhido com mais calma a decisão de renovar ou não. O importante nesse processo é que o Flamengo fez o seu dever de casa.
O Flamengo conseguiu fazer o dever de casa, que foi a renovação. A gente renovou com um técnico que era campeão da Libertadores, que era campeão brasileiro, que era campeão da Recopa, campeão da Supercopa. Só que nesse processo de renovação, tinha um item que era o item em que ele saía pela multa. Quero deixar claro que o contrato em que veio o Jorge Jesus foi o contrato que foi renovado o Jorge Jesus. Então, o Flamengo tinha feito uma proposta um pouco maior antes do Jorge ir para Portugal. Quando chegou em Portugal, e nos dias que foram de muita incerteza no começo do processo da coronavírus, o clube entendia que teria que fazer algumas reduções. Foi feita redução de funcionário, foi feita redução de salário de jogadores e foi feita a redução do contrato em que a gente tinha encaminhado para a renovação do Jorge. Nesta negociação de renovação, é que foi estabelecido a multa de que o Benfica vai pagar. Então, é para deixar claro que o Flamengo fez uma proposta muito maior com uma multa muito maior. Não foi possível depois a gente continuar com essa proposta. O Jorge entendeu, a gente diminui o salário, diminui a multa, porque fica decidido que nós repetiríamos o contrato em que foi feito com o Jorge no começo de 19. Evidente que esse contrato nos deixava um pouco desconfortável com esta multa, mas era o possível, porque o Jorge falou, olha, eu estou diminuindo o que estou ganhando, quero que diminua a multa também. Foi isso que aconteceu. Nós repetimos o primeiro contrato do Jorge. Nesse primeiro do contrato de Jorge, que tinham inúmeras incertezas, inúmeros questionamentos, inúmeras situações, seria dar certo um técnico estrangeiro com 7, 8 na comissão técnica. A gente, de maneira inteligente, a gente fez de uma maneira que a multa era baixa, mas também, para a gente indenizar ele, caso fosse necessário, também fosse baixa. Acaba esse contrato e deu tudo diferente do que a gente poderia achar que poderia ser problema. O Flamengo é campeão de todas as competições, pelo menos da maioria dela. O Flamengo passa por um ano magnífico e se depara com o problema do coronavírus. E nós já tínhamos feito uma proposta de renovação muito maior, de um valor maior. Muito maior não, um valor maior. Não foi possível a gente continuar com essa proposta. Então, a gente diminui a proposta, diminuímos a multa, e foi isso que aconteceu. Nesse mês aí, o Benfica, que estava com 5, 6 pontos na frente no Campeonato Português, ou 7, sei lá, perde a ponta, o Porto passa, e aí quem é do mundo do futebol sabe como é que funciona. O presidente lá jogou todas as fichas, veio aqui buscar um técnico que tinha feito parte da história dele, pessoal, e parte da história do Benfica. Foi isso que aconteceu. Tem muito... E agora, com o Dória, nós também botamos uma multa maior, porque foi possível. Daqui a um ano, se a gente for renovar com o contrato, será renovado com essa mesma multa. Então, vida que segue. Isso aí, a gente não está preocupado com isso, não. O que poderia acontecer, poderia ter sido um desconforto maior, e eu concordo até com o jornalista que fez a pergunta, se a gente tivesse, no meio do Campeonato Brasileiro, no meio da Copa do Brasil, no meio da Libertadores,
aí de fato a gente teria perdido muito tempo, e seria muito ruim. Mas não é isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo ganha o campeonato. Ainda tem esse detalhe. No meio de tudo disso aí, tinha um campeonato estadual. As finais do campeonato estadual. O campeonato estadual é maravilhoso. Ganhando. E tem o seu devido peso. Perdendo. É o peso da derrota do Flamengo, que a gente sabe qual é o tamanho. Agora vamos às duas últimas perguntas. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Braz, muda o protocolo sanitário para o Brasileirão? Aumenta a rigidez com a vinda de clubes de fora do Rio de Janeiro? Não, isso é com Tanuri, o Flamengo vai respeitar os protocolos nacionais, o protocolo da CBF, da Conmebol, o Flamengo vai ter facilidade, tranquilidade para fazer o protocolo que tiver que fazer. Isso aí não entendi não, nem essa pergunta. Agora a última pergunta, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Voltando ao assunto levantado pelo Diogo Dantas. Braz, você esclareceu a questão da cláusula do contrato do Jorge Jesus. E com o Domenech, o Flamengo tem mais respaldo? Não, o Flamengo tem uma multa rescisória maior, porque foi possível fazer nesse momento, mas nada correlacionado ao contrato com Jorge Jesus. O Flamengo, o Bruno, nós tentamos botar a maior multa possível, não é para o Jorge Jesus, não, é para o Jorge Jesus, é para qualquer um. Então, foi possível, nesse momento, botar uma multa rescisória maior que a anterior do contrato com outro técnico. Só complementando aqui, um contrato é uma negociação de duas partes, né? Não é... O Flamengo não põe um papel em cima da mesa para alguém assinar. Daqui a pouco a gente vai sair como incompetente, o negócio do Jorge Jesus. E assim, são contratos extensos, longos, como disse o Marcos, eles precisam obedecer a legislação local, precisam obedecer uma série de aspectos da FIFA, foro, etc. E todo contrato que a gente faz aqui tem uma lista de itens a serem checados, e a multa é um dos itens mais básicos de todos, assim. Só que, como disse o Marcos, é uma negociação sempre de duas partes. Então, você vai colocar uma multa, você precisa combinar com os russos, né? Então, precisa chegar num acordo e, como disse o Marcos, óbvio, a gente vai sempre defender o interesse do clube, colocar a maior multa possível, mas sempre de comum acordo com a outra parte. Obrigada, Braz. Obrigada, Bruno. Obrigado a todos.